Amigo vascaíno, segura essa bomba logo de cara. A venda de Ryan para o futebol europeu está praticamente encaminhada e envolve uma cifra que impressiona, 40 milhões de euros, o que dá por volta de 250 milhões de reais. O nosso garoto está mesmo com os dias contados vestindo a camisa do Vasco, e essa notícia caiu como uma surpresa para muita gente nessa terça-feira movimentada. Mas calma, que eu vou te contar tudo com detalhes, porque além dessa possível venda, tem novidade sobre outra joia da base que já começou a treinar entre os profissionais. É o Vasco trabalhando nos bastidores, já de olho no futuro, enquanto ainda tenta se reerguer financeiramente no presente. Antes da gente mergulhar nessa possível transferência milionária do Ryan, vamos dar um passo atrás e falar de quem pode ser o próximo a brilhar. Um nome que ainda não está na boca de todo mundo, mas que em breve pode estar: Diego Minetti. Com apenas 16 anos, esse menino já está deixando muita gente impressionada dentro do clube. Ele é da geração sub-17, mas já atua no sub-20, tamanha é a sua qualidade técnica e o faro de gol. O Vasco não pensou duas vezes e, no começo de agosto, assinou com ele o primeiro contrato profissional, garantindo vínculo até o meio de 2028. É uma aposta clara da diretoria, que enxerga no Diego um possível novo ídolo surgindo da base. E olha que o histórico dele até aqui é de respeito. Diego Minetti chegou ao Vasco em 2019, ainda no sub-10, com apenas 9 ou 10 anos. De lá para cá, o garoto acumulou números impressionantes. Em 2023, por exemplo, balançou as redes mais de 40 vezes somando todas as categorias. Só no sub-15 foram 35 gols. Foi artilheiro da Copa Rio, com 16 gols, e liderou o time na conquista do título. Além disso, já tem no currículo convocações para a seleção brasileira sub-15 e sub-17, mostrando que o talento dele também é reconhecido a nível nacional. Forte fisicamente, com presença de área e personalidade, Diego é aquele tipo de atacante que não foge do jogo. Um típico número 9 que o torcedor gosta de ver. Ontem mesmo ele participou de mais um treino com o elenco profissional. E isso não é à toa. O Vasco está preparando o terreno para lançar mais uma joia no time de cima. Agora, voltando ao Ryan, a situação é bem mais urgente. O garoto, que já brilhou no clássico contra o Flamengo no último fim de semana, se tornou o principal ativo do clube atualmente. E o Vasco sabe disso. Aliás, a diretoria e o próprio Fernando Diniz também sabem que segurar esse menino por muito mais tempo vai ser missão praticamente impossível. O técnico até conseguiu convencer os empresários e o jogador a permanecer por mais uma janela, com a promessa de que ele se valorizaria ainda mais com a camisa do clube. E olha, foi exatamente isso que aconteceu. O desempenho do Ryan vem crescendo de forma exponencial. Ele se destaca não só pelos gols, mas também pela maturidade dentro de campo e pela maneira como se comporta nos jogos grandes. Para se ter uma ideia, Ryan já marcou 8 vezes contra o Flamengo desde 2022, somando categorias sub-17, sub-20 e agora o profissional. E não é só isso. Ele também conquistou 4 títulos em cima do rival, 2 em cada categoria. É um verdadeiro carrasco do Flamengo. E isso pesa muito. Jogador que se destaca em clássico tem um valor diferenciado no mercado. E o Vasco, claro, sabe disso. O clube chegou a receber uma proposta tempos atrás do Botafogo, quando ainda havia parceria com a empresa do John Textor, que girava em torno de 10 milhões de euros. A ideia envolvia não só a venda do jogador, mas também um possível abatimento de dívidas e até o uso do estádio Newton Santos. Mas essa proposta não foi para frente. E ainda bem, porque hoje o valor do Ryan é 3, quase 4 vezes maior. O técnico Fernando Diniz mesmo falou em entrevista que o valor de mercado do menino triplicou desde então. E a verdade é que agora o Vasco trabalha com a possibilidade concreta de vendê-lo por 40 milhões de euros, valor estipulado na multa rescisória assinada na última renovação de contrato. E esse número não é por acaso. Existe, inclusive, a chance de o clube aceitar uma proposta um pouco menor, mas mantendo um percentual do jogador para uma venda futura. O que é uma estratégia inteligente, pensando no potencial que ele ainda pode alcançar jogando em um grande clube europeu. O interesse é real, concreto,
e os bastidores do futebol apontam que essa negociação está avançando. Ainda não está fechado, ninguém bateu o martelo, mas é praticamente certo que Ryan não permanece no elenco cruzmaltino depois da próxima janela de transferências. Janeiro deve marcar a despedida do nosso camisa 11. A previsão é de que ele jogue até dezembro e, com sorte, ainda ajude o Vasco em uma possível final de Copa do Brasil. Seriam 19 partidas restantes com a camisa do clube até lá. Seria lindo se ele encerrasse sua trajetória no Maracanã, levantando a taça e se despedindo em grande estilo. Além do que ele representa tecnicamente, Ryan também é uma peça importante do marketing do clube. Na última publicação oficial do Vasco nas redes sociais, uma imagem do jogador homenageava sua história dentro do clube, desde os tempos de base até o gol contra o Flamengo no domingo. Em ambas as imagens, Ryan aparece batendo no peito, apontando para a Cruz de Malta, o símbolo que ele carrega com tanto orgulho. Mas o detalhe mais interessante está no gesto que ele faz. A batida no peito forma, curiosamente, o símbolo da Nike, empresa que já patrocina o jogador com chuteiras e equipamentos, e que a partir do ano que vem será fornecedor oficial do material esportivo do Vasco. Coincidência? Pode até ser. Mas no futebol atual, nada é por acaso. O Vasco já está usando a imagem do Ryan dentro da nova identidade visual da Nike, numa espécie de prévia do que está por vir. O garoto é a cara dessa nova fase do clube. Essa movimentação deixa claro que o Vasco está se preparando para fazer um bom negócio. E quando eu digo bom, é bom mesmo. Porque não é todo dia que aparece um jogador desse nível na base. Ryan não é só mais uma promessa. É uma realidade. E mais do que isso, é um símbolo da reconstrução do clube. E é exatamente por isso que o torcedor fica com o coração dividido. Por um lado, é inevitável sentir orgulho. Ver um cria da base sendo valorizado, recebendo o reconhecimento que merece, com clubes gigantes da Europa de olho. Por outro, bate aquela tristeza de saber que ele está de saída. E não dá para ignorar o momento financeiro do clube. Aliás, falando em grana, a situação do Vasco segue delicada. A diretoria chegou a solicitar à Justiça a liberação de um empréstimo de até 80 milhões de reais para cobrir despesas básicas, como salários e fornecedores. O argumento era o de que esse valor daria um fôlego importante durante o processo de recuperação judicial. Mas o Ministério Público recomendou a rejeição desse pedido, alegando falta de informações sobre o contrato, como a taxa de juros, o nome do financiador e outras condições do acordo. Em resumo, acharam prematuro aprovar algo sem saber exatamente o que está sendo assinado. Resultado, o pedido foi negado e, por enquanto, o Vasco continua sem esse reforço no caixa. O que só reforça a importância da venda de Ryan. Com a recusa desse empréstimo, a entrada dos 250 milhões de reais na próxima janela se torna ainda mais fundamental para a saúde financeira do clube. O dinheiro da venda pode representar um novo fôlego, não só para manter as contas em dia, mas também para investir em outras promessas como Diego Minetti e fortalecer o elenco para os desafios do ano que vem. E se o torcedor ainda tinha alguma esperança de ver Ryan por mais tempo vestindo a camisa do Vasco, a realidade vai batendo a porta com cada vez mais força. O que antes era uma especulação de bastidor agora já circula com consistência. Clubes gigantes da Europa estão monitorando o camisa 11 de perto, e não é mais uma questão de se, mas de quando ele será vendido. A multa rescisória de 40 milhões de euros está ali, no papel, e dificilmente alguém vai chegar oferecendo menos do que isso por um jogador que, além do talento, carrega consigo uma narrativa perfeita para o mercado internacional, cria da base, ídolo da torcida, decisivo em clássicos e com enorme apelo de marketing. Tudo isso transforma o Ryan num produto completo dentro do mercado do futebol. E a Europa não costuma deixar passar esse tipo de oportunidade. Só que, apesar do potencial lucro, a sensação que fica para o torcedor cruzmaltino é de frustração. Porque o time começa a se encontrar em campo, o técnico consegue tirar o melhor de seus talentos, e quando o torcedor começa a sonhar com um Vasco mais forte e competitivo, lá vem a notícia de que o melhor jogador está prestes a ir embora. E esse ciclo parece não ter fim. O clube forma, revela, aposta, na hora de colher os frutos dentro de campo, acaba vendendo.
É a realidade dura de um gigante que tenta se reconstruir em meio a dívidas, limitações financeiras e a pressão de uma torcida gigantesca que quer voltar a ver o Vasco onde ele merece estar, no topo. Mas se por um lado a saída de Ryan já parece inevitável, o Vasco trabalha para que essa transição deixe não só saudade, mas também frutos. É por isso que a diretoria, mesmo com todas as dificuldades, vem priorizando o fortalecimento das categorias de base. O surgimento de nomes como Diego Minetti não é coincidência. É fruto de um trabalho contínuo e necessário. O clube entendeu que o caminho mais sustentável no momento é formar seus próprios talentos. Isso reduz custos, aproxima a torcida e ainda abre espaço para grandes negociações no futuro. E nesse ponto, a base do Vasco sempre foi rica. O problema era manter esses talentos no elenco por tempo suficiente para que eles amadurecessem e entregassem dentro de campo. Ryan é um dos poucos que conseguiu dar esse passo com sucesso. Chegou ao profissional, não sentiu o peso, marcou gols, decidiu clássicos e hoje está valorizado. Mas ele é a exceção, não a regra. E ainda tem um detalhe importante: a forma como o Vasco está conduzindo essa possível venda do Ryan é bem diferente de outras negociações do passado. Ao contrário de outras saídas às pressas, mal explicadas ou feitas por valores abaixo do que o jogador realmente valia, agora o clube parece estar no controle. Está valorizando o atleta, expondo seu potencial, mostrando quanto ele é importante para o time e para o projeto de reestruturação. É claro que, no fundo, todo mundo sabe que o dinheiro vai pesar. Mas se é para vender, que seja do jeito certo, no momento certo e pelo valor justo. E, acima de tudo, com planejamento para o que vem depois. Fernando Diniz, inclusive, tem sido peça fundamental nesse processo. Foi ele quem insistiu para que o Ryan ficasse mais um tempo no clube. E não foi só conversa. O treinador vem dando espaço, apostando no garoto e criando um ambiente em que ele pudesse crescer sem tanta pressão. Os resultados estão aí. Ryan subiu de produção, virou titular incontestável e já está chamando a atenção do mercado internacional de maneira muito mais forte do que no início do ano. E o mais curioso é que, mesmo tão jovem, ele já tem uma postura madura dentro de campo. Não se esconde, chama a responsabilidade, encara marcadores experientes e não se intimida em jogos grandes. Esse tipo de perfil não se encontra todo dia. Agora, a expectativa é de que o Vasco consiga aproveitar ao máximo o pouco tempo que resta com ele. Como já foi dito, ainda restam por volta de 19 partidas até o fim da temporada, considerando o Campeonato Brasileiro e a possível participação nas fases finais da Copa do Brasil. E se tudo der certo, o torcedor pode ter o privilégio de ver Ryan encerrar sua passagem com a camisa cruz-maltina levantando um troféu. Seria o desfecho perfeito. Uma despedida à altura da grandeza dele e da história que já construiu em tão pouco tempo. Enquanto isso, nos bastidores, o clube corre contra o tempo para resolver outra dor de cabeça, a questão financeira. Com a negativa do pedido de empréstimo feito à Justiça, o Vasco precisa encontrar soluções rápidas para manter as contas em dia. A ideia de captar até 80 milhões de reais por meio de um contrato de empréstimo esbarrou na burocracia e na falta de informações sobre a operação. O Ministério Público achou o pedido precipitado e recomendou a rejeição, apontando que não havia detalhes suficientes sobre quem seria o financiador, quais os termos do contrato e qual a real viabilidade dessa operação. A Justiça acatou esse posicionamento, e por enquanto, o clube continua enfrentando dificuldades de fluxo de caixa. Essa situação deixa claro como o Vasco ainda está em um momento frágil, mesmo com todo o potencial de recuperação. A entrada de um valor como o da venda de Ryan pode mudar bastante esse cenário. Pode não ser a solução de todos os problemas, mas certamente dará fôlego para respirar e reorganizar as finanças. É um dinheiro que pode ser usado para pagar dívidas, manter os salários em dia, investir nas categorias de base e até buscar reforços pontuais para o elenco. Mas tudo isso depende de como o clube vai conduzir os próximos passos. A venda precisa ser estratégica. Precisa ser pensada não só como uma saída, mas como uma alavanca para o futuro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa. Nos bastidores do Cruz-Maltino, o burburinho é intenso. Rumores dão conta de que Brian Rodrigues, jovem atacante uruguaio que vem chamando atenção na América do Sul, teria assinado um contrato de 4 anos com o Vasco da Gama. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelo clube, fontes próximas ao elenco garantem que a negociação estaria praticamente fechada e que a diretoria só aguardaria o momento certo para anunciar o reforço. Rodrigues, conhecido por sua velocidade, habilidade no drible e faro de gol, tem passagem por clubes internacionais e se destacou em competições sul-americanas, conquistando olhares de torcedores e olheiros do futebol brasileiro. A chegada de um jogador com esse perfil pode ser exatamente o que o Vasco precisava para renovar o ataque e dar novo fôlego ao time na temporada. Entre os corredores da colina histórica, não se fala em outra coisa, o uruguaio seria a peça-chave para transformar o time em candidato sério em todas as frentes. O mistério, é claro, alimenta ainda mais a especulação. Enquanto alguns acreditam que Rodrigues já teria até participado de exames médicos, outros garantem que o jogador ainda estaria em seu país, resolvendo detalhes burocráticos da transferência. A torcida, por sua vez, se divide entre euforia e ceticismo, mas a ansiedade é geral. A hashtag Brian no Vasco circula nas redes sociais, e comentários de torcedores imaginando combinações com os atuais atacantes do elenco se multiplicam a cada hora. Se confirmado, este seria um movimento ousado da diretoria vascaína, que parece determinada a reforçar o elenco com nomes de peso para disputar com força os campeonatos nacionais e internacionais. O timing também é estratégico. Trazer um jovem talento antes do início da temporada pode fazer toda a diferença, dando tempo para o jogador se adaptar e se tornar protagonista. Enquanto a imprensa continua a caçar confirmações, o burburinho segue, alimentando especulações e deixando a torcida em polvorosa. Brian Rodrigues no Vasco não é mais apenas um desejo, pode estar prestes a se tornar realidade. E se for verdade, prepare-se, a colina histórica pode ganhar um novo ídolo da noite para o dia. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.